Oi, pessoas de luz! Oi, Eu sou a Tati Meireles Filha. eu sou a Tati Parente e essa é a Girandara. Então aproveita que vocês já estão aqui conosco, aperta no sininho e se inscreve para acompanhar as nossas atualizações e as nossas conversas aqui na nossa janela. Que hoje o dia tá lindo, iluminado, né? Já Nossa. Estamos entrando aí na vibe Da primavera. da primavera, do próximo ciclo. Então, a gente está aqui para falar um pouquinho do equinócio, né? Da chegada da primavera e do equinócio de primavera. A gente resolveu, então, falar um pouquinho com você sobre isso, porque tem uma coisa que a gente já vem falando em alguns vídeos e a gente acha super importante a gente conversar um pouquinho sobre isso, do quanto a gente comemorar os ciclos, fazer os rituais, o quanto isso é um hábito que nos acompanha, né? Um hábito humano que nos acompanha desde os primórdios. O quanto a gente sente necessidade de demarcar, de vivenciar, de comemorar ciclos e vivenciar esses rituais. E o quanto a gente tem conversado, do quanto a gente percebe que o mercado, o capitalismo, a indústria do consumo se apropriou dessa necessidade e o quanto a gente tem se entregado, né? De vivência da questão de viver a partir dos ciclos ou dos rituais impostos pelo mercado, que são as datas comemorativas, né? O quanto a gente vive em torno do consumo, a gente se dá conta, nossa, já é Páscoa, porque a gente vê os mercados cheios de aves da Páscoa. Nossa, já é perto do Dia das Crianças, das Mães, Dia dos Pais. Então a gente sai de uma data comemorativa e vai entrando na outra em torno deste calendário do consumo, né? E o quanto a gente está desconectado com os ciclos da natureza, né? O quanto antes, desde os primórdios, a gente estava conectado, então, com esses ciclos. Então, a gente tem necessidade de vivenciar, de demarcar os ciclos. E hoje a gente se distanciou e, estando desconectados, vem o consumo e se apropria, ou seja, ocupa um lugar que estava vazio na vida da gente, né? E por isso a gente tem achado importante também demarcar esses momentos, sempre lembrando a origem, né? A origem ancestral desses ciclos, dessa demarcação de momentos, justamente porque eles nascem ali, né? Eles nascem numa necessidade humana de demarcar os momentos que a gente está passando, que a natureza vem nos oferecendo, né? Que é o caso do equinócio. Né? O equinócio é um fenômeno astronômico, né? Então, só para a gente falar um pouquinho sobre isso, nós já falamos do solstício, né? Que é quando entra o verão ou quando entra o inverno. O equinócio é quando entra, então, a primavera e o outono. Então, 2 vezes por ano acontece. Equinócio vem do latim, que é equilíbrio, e nox, noite, né? Então, a noite em equilíbrio, vamos dizer assim. Então, a noite e o dia, naquela data, a noite e o dia têm o mesmo comprimento, 12 horas de noite e 12 horas de dia. Isso acontece tanto na entrada da primavera quanto na entrada do outono. E isso acontece porque a Terra, ela orbita em torno do Sol, né? E ela gira em torno de si mesma. E além desses 2 movimentos que ela faz, né, um determina a passagem do ano em torno do Sol e o outro determina a passagem do dia, né, quando é em torno dela mesma, e ela faz isso num grau de inclinação de mais ou menos, eu não vou saber o número, 23 graus e alguma coisa, 23 graus, vou dizer, é um pouco mais que isso, eu acho, de inclinação, e ela passa o tempo todo meio que oscilando nessa inclinação, né? Tem um momento do ano, nesses 2 dias, nessas 2 datas do ano, em que o Sol incide sobre a Terra a mesma quantidade de luz, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Isso faz com que noite e dia tenham o mesmo comprimento, né, de tempo. Só resumindo, né? Então, na verdade, o que acontece? Esse fenômeno demarca o momento que para nós é o início da primavera. Os ancestrais, né, e principalmente os europeus, no caso o povo celta, né, outros povos mais antigos, eles comemoravam, e isso se estendeu até hoje, né, até hoje a gente faz isso sem perceber, comemoravam a chegada da primavera, Então, eles faziam festas, acendiam fogueiras, depois a Tati vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, mas
cultuavam deuses, né? Especialmente uma deusa Ostara, né? Que é a deusa da fertilidade. Então eles comemoravam tudo isso saudando a primavera, saindo da escuridão do inverno e dando boas-vindas, né, ao sol, à luz, a possibilidade de plantar, a possibilidade de produzir, né, os animais todos então se fertilizando, né, e a natureza como um todo passando por um processo de fertilização. É como um renascimento, né, como um ressurgimento da vida após o inverno longo, prolongado e muitas vezes muito difícil em muitas regiões da Europa, né? A gente não sente tanto isso, porque o nosso inverno não é tão rigoroso, mas nas regiões onde o inverno é muito rigoroso, a chegada da primavera, né, só pode trazer alegria, tranquilidade, né, ir para a rua, pegar sol, e eu acho que é nesse sentido que se comemora, né, que se comemorava e que se comemora o equinócio, então, de primavera, né? Então, tudo isso, né, toda essa explicação astronômica nos lembra, eu acho que é importante ressaltar que nós não somos o centro do universo, né, nós somos parte desse universo. Então, antigamente estávamos muito mais interligados e conectados, mas ainda assim, né, então ali demarcava período de plantio, período de recolhimento, e isso tudo realmente na organização das sociedades, né. E isso também reverbera na gente energeticamente, emocionalmente, né? Então, quem é ligado em astronomia ou se interessa por essas questões, ou mesmo que não se interesse, vocês vão ver aí, vai estar passando nos próximos dias várias notícias, né? Que vai tá falando um pouquinho desse equinócio de primavera. Nós optamos em falar de uma maneira, ali na internet vocês vão ver que tem vários rituais, inclusive que retomam rituais antigos, né, de práticas e rituais de dar boas-vindas para esse novo ciclo. A gente escolheu então uma reflexão bem breve, bem simples, bem singela, e a gente também vai dar dicas de rituais super simples que todo mundo pode fazer sem grandes estruturas. Barbarella, para de se coçar na câmera, gente. Desculpa aí. Mas então, rituais bem simples. O que a gente, retomando agora também, um dos rituais super simples e cada vez mais populares ali que a gente vê na internet, que a gente pratica e a gente divulga, é o ritual de soprar canela para dentro da sua casa no dia 1º de cada mês, né? Soprando abundância, harmonia, enfim, prosperidade para dentro da sua casa. Isso nada mais é, gente, do que a gente demarcar o final de um mês e o início de outro, para que a gente comece uma nova etapa, né? Um novo ciclo de um mês no ano, intencionando prosperidade, abundância para nossa casa, para o nosso lar. É mais ou menos isso que acontece em outros ciclos. Agora, então, a gente sai de um ciclo aí, de uma estação, né? A gente estava pensando sobre isso, que o nosso primeira live da Girandar foi do equinócio do solstício, exatamente. E foi muito significativo porque a gente fez ao vivo, então a gente fez oração, a gente fez aquele cordão com toda uma intencionalidade. E agora também a gente começa essa nova etapa da Girandar no equinócio da primavera. Então, gente, o que a gente quer refletir com isso? Saímos aí, né, do inverno, de um período bastante crítico, pelo menos a gente que mora aqui no sul, o Brasil todo, como de uma forma geral, porque nós, né, pertencemos ao hemisfério sul, e a questão do inverno, da gripe, da Covid, do distanciamento social. Então, a primeira coisa que a gente quer se conectar, né, e estar equilibrado, estar ressoando junto, é a questão da gratidão. Gratidão por termos sobrevivido, né, a esse período difícil que foi o inverno. Gratidão por todas as bênçãos que a gente recebeu, por cada novo dia, por estarmos com saúde, mesmo quem foi contaminado, que está aí com saúde. Gratidão a tudo que a vida nos ofereceu, né, as pessoas que tiveram suas perdas, que elas também apresentam pra gente grandes aprendizagens, né? E esse momento do solstício, ele traz consigo, sobretudo, que a nossa vida ela é feita de sombra e luz,
né? Então é um momento de renascimento, de fertilização, de semear as sementes, né? Não sei se é bem isso que a gente estava falando. Sim, é um momento do plantio, né? Então também essa coisa de olhar para a natureza, né? E perceber o que ela oferece, né? Então ela oferece luz suficiente, ela oferece um solo encharcado, né? Cheio de água, quer dizer, ela tá oferecendo o que tu precisa, né? Para tu poder tocar a vida, vamos dizer assim. Então é bem um momento de revigoração. Não, acho que não existe essa palavra, mas de se revigorar, né? De voltar à vida. É como se tu pudesse, então, respirar de novo e tocar em diante, né? E a gente que está em distanciamento social ainda ansiando por sair, né? É isso que os animais fazem, né? Bom, saem das tocas, vamos lá, agora tem luz, momento de reprodução, a natureza tá mil aí, né? Com seus recursos em plena, né? Daí a gente lembra um pouquinho de Deméter e Perséfone, né? A Deméter, a deusa da agricultura, que tem a sua filha, então, capturada por Hades. Então, Hades fica lá com seu marido, ela fica com Hades 6 meses, e 6 meses ela fica na terra em companhia da sua mãe. Então, é um momento que Deméter está feliz de receber a sua filha em casa, então floresce tudo, a terra fica verde, tudo fica num ambiente próspero, né? Então se apropriar disso, se conectar com isso, agradecer o que a gente viveu até hoje, se abrir por que está vindo, né? Daí então a gente tem aí o equilíbrio entre Yang e Yin, né? O feminino e o masculino, porque a nossa vida ela é feita assim, de luz e sombra constantemente, num devir constante, de estar aqui o tal, com o sol e a lua, o feminino e o masculino, essas energias que elas vivem em todos os seres que estão nesse planeta, e de preferência que a gente possa se sintonizar com as duas e vivê-las plenamente em equilíbrio, né? Então tem aí toda uma reverência em relação a deusa Ostara, e tem os símbolos ali, né? Isso. Que é a lebre, os ovos coloridos, né? Eu tinha pensado em falar isso antes, né? Acabei esquecendo. Porque daí vem também essa questão da simbologia, né? Da própria Páscoa, né? Que depois o cristianismo se apropriou. Mas nessa época se pintava, então, ovos coloridos e se pendurava em árvores, né? Para as crianças. Principalmente com o amarelo e dourado, né, que são cores então relacionadas ao sol, né, como uma reverência então à chegada desse tão esperado, né, iluminado astro a partir da primavera. E os coelhos como símbolo de fertilidade, o próprio ovo como símbolo de renascimento e da vida, né, enfim, são então símbolos, né, as fogueiras que eles acendiam no alto dos morros, né? Que depois também, de certa forma, o cristianismo trouxe para as festas dos santos de junho, acender as fogueiras, né? Também tem aí uma relação com essas homenagens a essa deusa Ostara, né? Que é linda, olhem só. Maravilhosa. E é isso, né? Então a reflexão que a gente traz aqui, a gente trouxe para vocês, para a gente poder se conectar com essa nova fase que a gente está vivendo, de saída, né? A gente sai de um período de interiorização, do escuro, de dentro de si, simbolizado pelo feminino. Agora a gente tem a abertura para esse Deus Sol, para essa nova fase, para esse novo ciclo, né? Pensando tanto simbolicamente, quanto no momento que estamos vivendo, né? A gente está ansioso para que passe o inverno, para que passe esse momento de contaminação da Covid, para que a gente possa sair, né? Realmente sair das nossas tocas como os animais fazem, e estar aí, de poder aproveitar, compartilhar. Novo, né? E isso tem a ver também com a energia. A gente tem, então, ali por essas horas, né, o solstício de primavera. O equinócio de primavera. Ele, então, acontece entre 20 e 24 de setembro aqui no hemisfério sul. E ele acontece, então, no signo de Libra. Então, se a gente tinha o solstício de outono em Áries, que é o primeiro signo do zodíaco que dá início aí ao ano astrológico. Equinócio. Ai, desculpa, gente, equinócio.
que dá início ao ano astrológico em Áries, agora a gente vai ter o equinócio em Libra. Então a gente sai do eu pro Libra, né? De equilibrar. Então, luz e sombra, o eu e o compartilhamento, o eu e o outro. Então, essa energia para a gente olhar para essa energia, se conectar com essa energia da coletividade que Libra traz pra gente e equilibrar as minhas necessidades com as necessidades dos outros, do coletivo, para que a gente possa estar sintonizado com isso. E a gente vai dar dicas de rituais muito simples para fazer, começando, né, para usar cores claras, coloridas, flores neste momento. Como a gente está saindo de um período e se preparando para um novo ciclo, fazer limpeza, sempre com a intenção da gratidão, do agradecimento do que a gente viveu até aqui. E limpar os guarda-roupas, compartilhar, né? Deixar essa energia fluir com outras pessoas, roupas que não usa mais, utensílios, gavetas, tudo que tiver energia parada para que a luz possa realmente adentrar nesses lugares sombrios, né? E trazer uma outra energia aí. Então também tem a indicação de usar selenita laranja, que é um cristal muito legal, porque ela traz toda a questão tanto da limpeza energética quanto a fluidez. Selenita significa água, então ela é regida Selenita significa lua, e ela é regida, esse cristal é regido pela água. Então ele vai trazer toda uma fluidez de limpar e de circular e de fluir energia. É legal botar a selenita laranja dentro dos guarda-roupas, dentro de gavetas. Tipo a gente que guarda muito livro, papel, essas coisas, é legal botar uma selenita laranja ali também para ajudar a se conectar e ter o auxílio então desses seres tão especiais que são os cristais, ajudando a gente aí a limpar, a deixar essa energia fluir para que um novo ciclo, né, adentre esses locais mais escuros que tem dentro da gente, a gente consiga harmonizar essas duas coisas. Dicas de banho, fazer banho com flores, banhos cheirosos. Peguem as flores que tiver no quintal, as flores, dá uma caminhadinha pela rua, pega as flores que achar pela rua, gotinha de lavanda, de óleo essencial de lavanda e rosas, ou gerânio também pode usar. Gerânio, ou rosas também, comprar rosas, eu digo comprar porque a gente não tem rosa, então sempre que a gente precisa a gente compra. Fazer banhos com rosas, fazer uma ceia, um lanche, uma partilha de alimento com a sua família, né? Usando flores para enfeitar, como se fosse um altar, reverenciar essa abundância, o alimento que a gente tem. Depois guardar essas flores, mesmo que elas ressecadas, guardar durante o ano, que elas possam servir de enfeite. Antigamente, no hemisfério norte, se fazia muito isso, se faziam coroas de flores, e nesses rituais, né, para enfeitar, e se guardava elas durante o ano todo, para ter essa energia, né, da abundância, do florescer, do renascimento, reverberando ali no nosso lar durante o tempo. Então depois guarda as florzinhas, né, para que ela possa fazer continuar, aquelas coroinhas, enfim, ou mesmo a florzinha que usou ali no arranjo da mesa, isso aí. E esse ano o equinócio acontece então dia 22, né? Então essas dicas são para essa terça-feira, pro dia 22, né? Para tu poder então dar as boas-vindas para a primavera. Pode colocar também na tomada, né? Se tu tem aqueles vaporizadores, né? De óleos essenciais, pode usar alecrim, óleo de laranja doce, tinha manjerona, né? Que são os óleos que trazem essa questão da alegria, da leveza, né? A laranja doce, principalmente, que traz a alegria da infância, dando as boas-vindas mesmo para essa energia, né? Tão vital e ao mesmo tempo tão alegre, solta, né? Divertida, que é a energia da primavera, né? Então, de uma maneira geral, resumindo tudo, é poder se conectar, né? Agradecer muito ao ciclo que a gente viveu e que está se fechando agora, e que a gente teve aí várias reflexões e aprendizagens, com certeza, né? Algumas aprendizagens forçadas e outras mais elaboradas, mais conscientes. Então a gente, né, honra e agradece esse ciclo que a gente viveu da interioridade, do escuro, da necessidade de se conectar com as nossas sombras,
e agora honrando esse novo ciclo que se apresenta da luz, da alegria, do compartilhar, do externo, né? Então a gente sai do interno, se prepara para receber o externo, de preferência fazendo uma limpeza nos próprios sentimentos, nas crenças limitantes. É o momento de dizer assim, bom, o que eu quero concretizar? O que está me impedindo? É o momento de limpar esses pensamentos que estão lá insistindo na cabeça da gente e impedindo para que a gente realize ou que a gente faça o que a gente quer fazer. Esse é o momento de limpar energeticamente, de agradecer, mas limpar e deixar ir. Deixar ir. O que eu quero agora? Bom, eu quero isso, é isso que eu vou fortalecer, que eu vou botar luz, que eu vou intensificar para que eu receba esse novo ciclo e eu receba essa possibilidade, né? E sempre esquecendo que é um momento Libra, gente. Sem ignorar, mas focando também em equilibrando os meus desejos e o do coletivo, da partilha, tá bom? É isso. Então, se reúnam com as pessoas, né? Façam uma mesa bem bonita, se vistam bem lindos e lindas, né? Fiquem bem cheirosos, compartilhem a vida e comemorem, né? Vamos ritualizar a vida, comemorar integrada com esse planeta tão maravilhoso, né? Que tem sofrido tanto quanto a gente. Tá bem? Se inscrevam, curtam e compartilhem. Um lindo equinócio para todo mundo. Que seja uma primavera muito abundante e maravilhosa para todos, tá bom? Beijos de luz!